Salve, salve, galera, Cruz Maltina. Tô chegando na área aí após mais essa derrota no Brasileirão diante do São Paulo, né? Eu gostaria de não estar aqui, gostaria de sair, esparecer, mas estou aqui. Em respeito a você que me acompanha, né? Que me dá essa audiência aí pra gente comentar um pouquinho aí, não do que foi São Paulo e Vasco, né? Mas sobre essa situação que está acontecendo, né? Essa situação que é inadmissível, né? Depois de todas essas promessas feitas aí, de que o Vascaíno não iria mais sofrer, e o Vasco começa a flertar, né? A namorar com a zona de rebaixamento. Né? Agora tem que torcer para Corinthians e Cuiabá não vencerem os seus jogos, para o Vasco terminar essa rodada acima da zona de rebaixamento. Felizmente é uma situação inadmissível, como eu falei, mas eu tô aqui, respeito a vocês pra gente comentar aí um pouquinho aí. E peço que vocês aí já deixem o seu like nesse trabalho, compartilhem o conteúdo, mande aí nos grupos de zap pra gente poder, né, crescer nessa plataforma aí e ter uma voz ativa aí sobre o Vasco. Bom, vamos lá. Mais uma vez, o Vasco começou o jogo como das outras oportunidades, né? Dando aquela impressão que faria um jogo parelho com o São Paulo, né? Preenchendo os espaços, sabendo dosar, não correndo muitos perigos, achando as oportunidades. E aí, meus amigos, aí vem o apagão defensivo, o apagão onde o Vasco tomou 2 gols de falhas individuais, né? Falhas individuais grotescas e que não podem acontecer, ainda mais contra um time diante do São Paulo, né? Bem treinado pelo Dorival Júnior. E aí, graças a Deus, o Vasco ainda conseguiu achar aquele golzinho no final, através do Barros, né? E deu aquela impressão que o Vasco voltaria para o segundo tempo, né? Com uma arma a mais, o Barbieri de repente conversando, fazendo aqueles ajustes, o Vasco voltaria um outro Vasco para o segundo tempo. E até foi o que aconteceu. O Vasco começou com um bom volume de jogo no segundo tempo, né? Meteu uma bola na trave logo nos minutos iniciais aí com o Gabriel Peck. Porém, meus amigos, aí deu aquela impressão de que o Vasco iria, dessa vez, conseguir aí um resultado positivo, em que pese o empate faria com que o Vasco continuasse, né, a não vencer na competição. E o Vasco conseguiu, chegou a esse empate justamente com o Galarza. O torcedor vascaíno começou a acreditar, né? Começou a acreditar que ia dar, né? Os minutos finais, né? O jogo já ia quase para os 40 minutos. E aí foi só o São Paulo pressionar para o Vasco entregar a paçoca, né? Aconteceu aquilo que a gente imaginava. A fragilidade da equipe do Vasco, a fragilidade defensiva voltou a falar mais alto. E aí o São Paulo, que estava sentado na vantagem, esperando o resultado, acabou indo para o ataque e aí provou mais uma vez que o Vasco está fraco, fragilizado, e aí conseguiu os 2 gols. 2 gols que deram a vitória ao São Paulo, decretando aí por 4-2 e que mostraram o seguinte: o Vasco fez o mais difícil, foi chegar ao empate, para no final entregar esse resultado aí, né? Mostrou que não adianta competir se é frágil para isso. O Vasco hoje é um time que não tem, né, jogadores que possam mudar o panorama de uma partida. Eu sempre falei isso aqui, bati na tecla de que o Vasco precisava sim de um grupo melhor, de jogadores mais prontos, competitivos, né, que possam entrar e mudar, reverter o panorama de uma partida. O Vasco hoje não tem, tanto que os 2 gols dos jogadores que fizeram hoje do Vasco foram jogadores que já estavam no próprio Vasco, que era o Barros, que foi puxado da base, e do Galarza, que estava emprestado ao Curitiba, né? Não serviu ao Vasco na Série B passada e agora está servindo para uma Série A. É como eu falei, acabei de falar e escrever no meu Twitter e no meu Instagram do Detetive Vasco. Não adianta ser um time valente, competitivo, ter um bom volume de jogo para no final ter mais uma derrota na conta.
Futebol, meus amigos, é resultado, e disso o Vasco está longe, viu? Faltam equilíbrio, variações táticas e principalmente peças que possam tornar o time menos previsível e mais efetivo, né? É como eu falei, o Vasco não tem efetividade ofensiva. O Vasco usa muito do chuveirinho, usa e abusa muito dessas jogadas longas, não está tendo dificuldade de construir, né? Então não adianta ter aquele volume de jogo, aquela falsa impressão, né, que está tendo um grande volume de jogo, mas não está sabendo construir, ter ímpeto para chegar ao ataque. O Vasco chegou muito mais hoje ao ataque por muito mais vontade de ter que reverter o resultado do que organização. O time do Barbieri ainda é um time carente de evolução, está desorganizado e, acima de tudo, é como eu falei, precisa de peças que possam agregar e qualificar esse elenco. Está na hora da diretoria ter humildade em reconhecer as fraquezas e as limitações do planejamento que foi feito, né? O Vasco se arriscou, né, em não ter feito uma janela tão perfeita assim e ter esperado para julho. Os resultados no Carioca e na Copa do Brasil mostraram que o elenco ainda era frágil, né? E para isso precisa ter uma explicação do Brax, do Barbieri, do Abel, enfim, de todos que comandam aí esse departamento de futebol, para vir a público explicar ao torcedor vascaíno o que está acontecendo. Mas a montagem do elenco do Vasco não foi boa. Apostaram nas peças que já estavam lá, como eu falei, né? Muitos jogadores que fizeram parte do ano passado aí, como Gabriel Peck, Figueiredo, o próprio Alex Teixeira, o Galarza, Barro, jogadores que vieram da base, e os que não estão se destacando, os que foram contratados, né? Os que foram contratados estão deixando a desejar. Hoje, por exemplo, a partida do Robson Bambu foi muito abaixo, para não falar outra coisa. O Jair também está muito mal nos jogos. O Omita Rodrigues. Então, pouco desses jogadores que foram contratados, né, estão se destacando. Esse discurso aí de competitividade, de que o time jogou bem contra Palmeiras, contra Atlético, conseguiu tirar pontos desses concorrentes ao título brasileiro. Essa história é passado, não pode servir de muleta para o presente e para o futuro, né? O Vasco precisa ter agora uma janela de julho praticamente perfeita. E não são só 3 peças não, como estão falando por aí, né? Que tem que chegar um volante, um camisa 10, um atacante. O Vasco precisa de mais jogadores. Ficou provado aí, o Vasco está com uma fragilidade defensiva, né? E olha que o Vasco treinou a semana inteirinha enquanto São Paulo jogou uma Copa do Brasil. Foi a Recife jogar contra o Sport Recife. Viveu uma maratona de jogos aí. Vai jogar terça-feira na Venezuela pela Sul-Americana. E o Vasco está treinando. E a gente não vê avanço. Não vê avanço nenhum. Não adianta vir com esse discurso que o time está evoluindo, acreditar em processos. Porque não está. O Vasco não está evoluindo. É lógico que, se a gente for comparar ano passado, o Vasco é um outro time, um time mais bem armado. Mas falta muito ainda para a gente dizer que mudou da água para o vinho. Não mudou, não. O Vasco precisa de mais qualificação a esse elenco. Bom, galera, não adianta eu ficar aqui dizendo que precisa, que não precisa. Está na hora, como eu falei, da diretoria do Vasco vir a público, né, e dar uma explicação aos seus torcedores. O que não pode acontecer novamente, essas promessas que foram feitas de que o Vascaíno não iria sofrer e o Vascaíno está sofrendo, né? O Vasco está aí a 1 ponto acima do Z4, uma posição, o Vascaíno achava que não ia ter mais agonia nesse ano, mas o que parece, a situação não é nada disso, né? A gente espera aí que a diretoria venha a público e dê uma justificativa por esse momento. O Vasco precisa trabalhar mais, precisa enriquecer mais esse elenco. E agora eu deixo a palavra para você. Comente aí embaixo do vídeo, bote a boca no trombone e fale o que você achou dessa partida de hoje e qual o principal culpado ou quais os principais culpados dessa fase do Vasco. Bom, tô indo nessa, amanhã eu tô de volta. Uma boa noite para você, um bom domingo. Até lá!